É-me o quê? Hemocromatose é uma doença que podemos dizer que é uma alteração do metabolismo e do circuito do ferro no organismo. A partir do momento que o ferro não é utilizado devidamente e é absorvido em excesso pelo organismo, começa-se a depositar em alguns dos órgãos, fígado, coração, pâncreas, pele. Sempre que alguém tem uma anomalia em que absorve maior quantidade do ferro do que as outras pessoas, o ferro que entra para dentro do organismo não sai. Não é excretado pela urina, como a maior parte dos outros iões, que é um problema. Os sintomas e os sinais clínicos não são sintomas específicos, próprios desta doença. Todas as alterações que causam insuficiência hepática dão os mesmos sinais e sintomas. Icterícia, alterações analíticas, subida das transaminas. Um adulto, em média, 70 kg, tem cerca de 5 litros de sangue em circulação. Destes 5 litros de sangue, cerca de 2 litros são glóbulos rubros, cheios de hemoglobina. A hemoglobina tem ferro. Então, para tirar o ferro do organismo, o que vamos fazer é tirar sangue. Vamos fazer uma sangria. Mas também temos de ter cuidado, porque se tirarmos muito sangue, aquela pessoa pode ter um colapso cardiovascular. Portanto, temos que tirar sangue de forma vigiada. Vamos tentar provocar algum grau de anemia, para que a medula óssea produzir mais sangue. Para produzir mais sangue vai buscar o ferro. Aonde? Aonde ele está, nos depósitos. Quando a medula óssea foi lá buscar, o indivíduo ficou outra vez com o sangue no nível normal e nós vamos lá e pum, tiramos outra vez mais sangue. António Leitão, o rosto da doença em Portugal. É de conhecimento público que o meu tio acabou a carreira muito cedo, eu ainda era criança, devido a ser diagnosticada que ele era portador de hemocromatose. A doença passou-nos despercebida enquanto era atleta porque libertava no suor todo o excesso de ferro absorvido pelo seu organismo. Foi um choque para todos nós, porque não conhecíamos a doença e porque acabamos por descobrir que o meu avô não faleceu devido à cirrose que lhe tinha sido diagnosticada, mas muito provavelmente a ser portador de hemocromatose. Recordo muito bem, fomos chamados pelos médicos, a minha mãe, eu e os meus primos, para fazermos testes para se detectar se éramos ou não portadores da doença. Felizmente, nenhum de nós era. A partir daí, tivemos que nos adequar à nova vida que o meu tio iria enfrentar. Com a doença, ele ficou diabético e ficou condicionado em termos de alimentação. Nos últimos tempos, encontrava-se com um tom de pele bastante amarelado e com sintomas gripais fortes. Levámo-lo ao hospital e aí constatou-se que o problema não era a gripe forte, mas sim o fígado. Queriam-lhe fazer um transplante, mas já não foi a tempo. Os médicos foram incansáveis durante toda a doença, fizeram o que podiam, mas infelizmente ele acabou por falecer um mês e meio depois. A hemocromatose é uma doença genética. A causa está numa mutação no genes, numa estrutura que temos guardadas nas células, arrumadinhas dentro dos cromossomas, herdamos do pai e da mãe. Nessas instruções pode haver erros. Portanto, uma doença que está pré-determinada à nascença. No caso da hemocromatose, chamamos de doença recessiva. Se tem que herdar do pai uma alteração no gene da HFE e na mãe outra alteração. E só tendo as duas alterações é que fica com esta predisposição para ter hemocromatose. Nesta doença, esses indivíduos que têm essa predisposição têm tendência a absorver mais o ferro no intestino e o ferro acumular-se. Quando se acumula, dá sinais clínicos que podem ser graves. Nestas famílias em que se primeiro identifica uma pessoa com hemocromatose e conseguimos a confirmação genética das alterações no gene HFE, não nos preocupam muito os pais, vão ser portadores saudáveis, mas preocupam principalmente os irmãos. Se é uma doença recessiva, tem 25% de risco de serem afetados. Portanto, habitualmente faz-se esse rastreio genético em irmãos. E os que tiverem também herdado essas duas mutações devem fazer seguimento anual para ver se há sinais bioquímicos da hemocromatose. E se houver, começar a fazer o tratamento, realmente a prevenção é importante. O primeiro indivíduo da família que é identificado, quando já vem com sinais, podem ser sinais da doença bastante graves. Às vezes há também atraso no diagnóstico, porque são relativamente inespecíficos e a doença não é muito conhecida. Nos indivíduos que têm alteração genética que coloca em risco, há algumas coisas que eles podem evitar para que a doença não seja tão grave. Não devem tomar suplementos vitamínicos ou ricos em ferro, devem também ter cuidado com a alimentação não ser rica em ferro, não comer mariscos crus e, claro, como a doença, quando começa a dar sinais, afeta principalmente o fígado, a ingestão de álcool é uma coisa a evitar.